vai continuar falando de remédio porque, olha só, gente, uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade revela que 45% dos goianienses se automedicam e cerca de 30% deles usam a internet para se autodiagnosticar. Esse é um dado preocupante, viu? Então, para conversar sobre este assunto, a gente trouxe aqui no estúdio quem conduziu este estudo, o diretor de pesquisa do Instituto, o Marcos Vinícius Andrade. Boa tarde, Marcos, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. A gente agradece a sua participação aqui. Esse número é muito alto, né? 45% dos goianienses se automedicam. E aí entra o genérico ou original, a pessoa escolhe um remédio aleatoriamente, vai lá e compra. É por aí. Exatamente. Nós estamos falando aí de qualquer medicamento, independente da sua classe terapêutica, se ele é um medicamento simples, de acesso livre ao consumidor ou se é um medicamento prescrito. Nós observamos no estudo que os medicamentos mais procurados no comportamento de automedicação são os analgésicos, depois os anti-inflamatórios, anti-inflamatórios, os ansiolíticos também e os antibióticos. Esses em menor escala porque já tem um controle especial da Anvisa que, de certa forma, limita o acesso direto do consumidor a esse tipo de medicamento. Essa pesquisa identificou quais aí as principais causas dessa automedicação? Assim, os motivos que levam a população brasileira, vamos falar da população brasileira de um modo geral, não só dos goianienses, que leva a esse comportamento de automedicação são diversos. Vai desde o costume cultural mesmo, desde pequeno de ir na farmácia e pegar alguns medicamentos sem falar com o farmacêutico ou sem antes consultar um médico, até aquele comportamento cultural que a gente tem de fazer um chazinho para gripe. Então, isso já é estimulado desde a infância do brasileiro, e do goiano também. A propaganda que coloca alguns artistas para fazerem, digamos, a indicação de alguns medicamentos também motiva muitas pessoas a acharem que, principalmente os analgésicos, são medicamentos simples, que não trazem nenhum tipo de efeito adverso. E é um engano. Mas essa propaganda estimula também a automedicação, infelizmente. A deficiência infra-hospitalar, de infraestrutura médico-hospitalar no país, às vezes a falta de médico para atender a população nos prontos-socorros também induz as pessoas a irem direto na farmácia. Exatamente. Enfim. Tudo isso contribui para esse comportamento equivocado de automedicação. E acaba que também quem se automedica, às vezes acontece esse alto número aí de internações por questão de medicação. Sim, por reações adversas provocadas pelo uso indevido e incorreto do medicamento. Nós não temos índices hoje, tanto em Goiânia quanto no Brasil, que nos informem qual é o índice de pessoas que vão para o hospital, que se internam por conta do uso incorreto de medicamentos. Mas nós sabemos que alguns medicamentos, se usados de forma indevida, pode levar a pessoa até a óbito, complica quadros clínicos de saúde e realmente é uma questão muito séria a ser considerada. Até porque tem um dado aqui na pesquisa que fala que 36% das pessoas aumentaram a dose dos remédios para produzirem efeitos mais rápidos e imediatos. Ou seja, você tomou um analgésico lá, a dor de cabeça não passou, vai lá e toma 2, 3, e isso exatamente. É por aí também. Exatamente. O imediatismo, essa velocidade com que as informações se processam hoje na nossa sociedade, essa rapidez em todos os processos, tanto profissional quanto pessoal, induz as pessoas a quererem um efeito mais rápido também na saúde, enfim. Inclusive a própria propaganda estimula isso. Esse medicamento age de forma mais rápida, a pessoa toma não passou em 5 minutos, toma um segundo, um terceiro. E isso, de fato, é muito complicado para a saúde das pessoas, Marcos, que não têm essa informação. O que seria essa tal dessa automedicação responsável, que até a Organização Mundial de Saúde diz que pode ser interessante? Então, a automedicação responsável é preconizada por uma orientação de um profissional de saúde, no caso, um farmacêutico, quando a pessoa não passa por uma consulta médica ou por um consultório médico para uma avaliação clínica com diagnóstico previsto a partir de exames, ela procura uma farmácia, busca a orientação de um farmacêutico, que inclusive hoje está autorizado a prescrever algumas classes de medicamentos, e daí nós chamamos esse processo de orientação farmacêutica, alguns preferem chamar como automedicação consciente. Eu não considero que isso é uma automedicação consciente, até porque não é o Dr. Google, exatamente, de forma alguma. É uma automedicação, entre aspas, que a pessoa faz a partir de uma indicação de um farmacêutico, orientação de um farmacêutico, um profissional de saúde. Agora também tem essa história aí que ela falou do senhor Google, de que tem muita gente que
procura a internet para se autodiagnosticar. Fala, tô com uma dor na perna, vai lá na internet, olha, fala, nossa, Doutor Google, estou com dor de cabeça, qual que remédio? pode ser isso? Qual remédio eu vou tomar? E isso é um problemão, né? Porque você imagina, as pessoas têm diagnósticos completamente errados, descobrem um remédio que não tem nada a ver com a dor e pode até piorar, né? Mas é um comportamento que está agora presente. Exatamente, é aquele velho ditado, de médico e louco cada um tem um pouquinho, né? Verdade. Mas, infelizmente, é a segunda edição do nosso estudo. Nessa segunda edição nós identificamos essa informação de que muitas pessoas buscam hoje a internet antes de falar com o médico, antes de falar com o farmacêutico. Ela tem um sintoma qualquer, vai no Google, digita esse sintoma, vai sair uma série de possíveis patologias ou de possíveis doenças. E ela, no seu próprio discernimento, acha que diagnosticou ali corretamente, já vai na farmácia buscar o medicamento para o problema de saúde que ela mesma fez o diagnóstico. Isso é muito problemático. Hoje a gente vê, 20% dos brasileiros têm o hábito de consumir medicamentos tarja preta ou vermelha e sem orientação do médico. Como é que isso ainda acontece, já que a gente sabe que a lei está aí, que proíbe? Sim. Tem gente que ainda burla. E tem alguma farmácia assim, mas no centro da cidade é mais difícil. Eu for ali para a periferia, no interior eu consigo. E como é que isso acontece? Infelizmente, quando nós recebemos o resultado da pesquisa, nós fomos a campo também testar e tentar comprar os medicamentos controlados sem a devida receita. Não é muito difícil, principalmente no interior do país. Nas capitais até que isso já está mais controlado. Mas essa automedicação a partir de medicamentos controlados não é só de uma compra direta na farmácia. Recentemente a gente viu no noticiário, de um modo geral, esses medicamentos sendo vendidos em feiras livres. Ou seja, são medicamentos que estão aí de forma clandestina circulando pelo mercado, né? Às vezes acontece também até de um familiar já ter aquela prescrição daquele controlado, faz uso diário, enfim, de forma rotineira daquele medicamento, um ansiolítico, por exemplo, e aí o vizinho, ou filho, ou parente mais próximo vai lá e acaba se aproveitando, não só a receita, mas o medicamento que está em uso por um outro paciente. Então, essa automedicação acaba acontecendo. Às vezes até o paciente indica, olha, tomei esse para dormir, foi excelente. Você não quer porque você está muito estressado? Tá? Então, a pessoa fica querendo ser legal, mas... Mas isso é uma coisa que todo médico, todo farmacêutico diz. O que é bom para mim pode não ser bom para você, né? E isso tem que tomar muito cuidado mesmo, porque a automedicação é muito perigoso, gente. A gente fala aqui, às vezes ri um pouquinho, mas é isso, é muito perigoso mesmo. Pode levar à morte se você toma mais do que deve. Enfim, são vários efeitos que podem ser provocados por conta de um remédio errado, né? Exatamente. A gente agradece muito o Marcos Vinícius Andrade, diretor de pesquisa do ICTQ. Isso, diferente, né? Obrigado. Obrigado, boa tarde. Até mais.